A paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós aqui de volta para mais uma gravação. Antes de iniciarmos, quero dizer a você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, tá bom? Ative as notificações, deixe o seu joinha, isso é muito importante, tá bom? Olha, nós falamos no vídeo anterior um pouco sobre os sinais, né, que antecede o arrebatamento da igreja. Falamos das divisões, né, dos sinais, quatro categorias, e todos os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja estão dentro de uma dessas categorias, tá bom? Hoje eu quero fazer um vídeo rapidinho com você aqui. Antes de entrar nos sinais, falar sobre os sinais, eu quero falar de uma advertência que Jesus dá antes de tudo, tá bom? Quando ele vai responder a pergunta dos discípulos em Mateus capítulo de número 24, ele, antes de responder a pergunta, iniciar o seu discurso, ele diz no verso número 4, veja só, Mateus capítulo 24, e verso de número 4, diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede, e ele vos respondeu: vede que ninguém vos engane. Então a primeira advertência que Jesus dá quando inicia a discorrer sobre os sinais que antecedem o fim, ele principia dizendo: vede que ninguém vos engane, tá bom? Então, o engano, em outra tradução diz vigiai, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, a primeira advertência de Jesus acerca do final dos tempos é o vigiar, é o acautelar para não sermos enganados. Nós não podemos discorrer sobre esse assunto sem antes fazer essa observação. Por quê? O próprio Jesus, antes de discorrer sobre os sinais, ele vaticinou isso aqui, disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então a primeira advertência, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar é em não sermos enganados. Vou repetir para você gravar bem. A primeira coisa que devemos nos preocupar é em não sermos enganados, tá bom? Por quê? Porque nos últimos dias o engano vai proliferar de tal maneira, e isto é de uma preocupação muito grande. O próprio Cristo se preocupou acerca disso, tá bom? O próprio Jesus se preocupou acerca disso. Então Jesus disse: acautelai-vos, vede, para que vocês não sejam enganados nos últimos dias. E eu penso que isso tem que ser ensinado, tem que ser, passado
para a igreja, para aqueles que estão militando na fé, que é para não ser enganado. E Jesus começa a falar acerca disso. Preocupação de não ser enganado. Olha, só no verso... Só em Mateus 24, Jesus deixa essa advertência 3 vezes. Ele deixa em Mateus 24, verso 4 e 5, deixa no verso 11 e deixa do verso 23 até o verso de número 26. Veja só o que é que ele diz no verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Veja o que diz no verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a preocupação de Jesus nos últimos dias e a sua primeira advertência é acerca do engano. De você como cristão, nós como cristão, não sermos enganados nos últimos dias. Por quê? Porque nos últimos dias, isso é um sinal que está relacionado à igreja, nos últimos dias, o engano vai ser disseminado em 4 vertentes, ou por assim dizer, 4 tipos de pessoas. 4 categorias de pessoas que vão usar o engano para enganar aqueles que estão seguindo a Cristo. E se você é seguidor de Cristo, você deve se preocupar com isso. E está na Bíblia, está escrito assim, ó, primeira categoria de pessoas, ou grupo de pessoas que vão usar do engano, é o que está no verso de número 5, Mateus 24, 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. São aqueles que a Bíblia chama de falsos cristos. Esses são fácil de nós percebermos, porque a pessoa vai se autodenominar, eu sou Cristo, né? Mas a Bíblia diz assim, ó, e enganarão a muitos. Se nós fôssemos vaticinar aqui quantos que se levantaram dizendo que era o Cristo e que hoje vive hoje dizendo que é o Cristo, são muitos, tá bom? Então por aí você já sabe que a pessoa é um falso Cristo. A pessoa se autodenomina, eu sou Cristo. Então essa é a primeira classe de pessoas que usarão do engano para ludibriar o povo cristão, tá bom? Segundo, falsos profetas. Falsos profetas. Falsos cristos. Primeiro. Segundo, falsos profetas. Olha o que é que diz. Levantar-se-ão, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E de novo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Então, o segundo grupo que vai usar do engano e vai tirar muitas pessoas do caminho da salvação são os falsos profetas. Os falsos profetas, eles falam como se estivesse falando em nome de Deus. E isso é muito perigoso.
é muito perigoso. O que nós estamos vendo por aí de falsos profetas, e hoje quase que não se mexe nisso. Quase que não se ensina sobre isso. Parece até que não existe nenhum falso profeta na terra. Do tanto que isso não é ensinado nas igrejas. Terceira classe de pessoas ou grupos que vai usar do engano, irmãos, os falsos mestres, os falsos doutores e ensinadores da palavra. Olha o que é que diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Vou ler aqui para você, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, ou doutores, né? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Senhor soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falsos ensinadores, aqueles que distorcem a palavra, tá? Falsos ensinadores. E isso nós estamos vendo, meus irmãos, o que tem de pessoas, o que tem de ensinadores, ensinando a palavra distorcida. Agora, paz, meus senhores, a Bíblia está dizendo aqui que é de falsos mestres, doutores na palavra, pessoas versadas nas escrituras. Não, a Bíblia não está falando de um qualquer que não tem muito conhecimento, que erra numa passagem bíblica. Não. A Bíblia está falando de doutores, homens que detêm um conhecimento extraordinário da Bíblia. E a Bíblia diz que eles vão introduzir heresias destruidoras no meio do povo de Deus. Então, devemos nos preocupar com isso. E em quarto lugar, o espírito do anticristo. O anticristo ainda não está na terra, mas o espírito do anticristo já reina. Isso nós encontramos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, e o verso de número 7. Tá? Este espírito do anticristo trabalha mais na área de negar a existência de Deus e dos seus mistérios. Tá bom? Então veja só, a preocupação de não sermos enganados. Não sermos enganados nem pelos falsos cristos, nem pelos falsos profetas, nem pelos falsos mestres. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Todos eles, a Bíblia diz que muitos seguirão. Muitos seguirão. Glória a Jesus. Meus irmãos, que você não esteja no meio desses muitos que vão seguir. Seguir um falso profeta, seguir um falso Cristo, seguir um falso ensinador. Glória a Deus. Eu tenho me preocupado muito acerca disso. Tanto é que a igreja que está sobre a minha responsabilidade aqui em Jataí, eu tenho ensinado sempre, batido nessa tecla. Glória a Jesus. Porque foi uma preocupação de Jesus antes de discorrer sobre os sinais. A gente estamos vendo muitas pessoas ensinar sobre os sinais, mas esquece do primordial aqui. Jesus disse, olha, antes de tudo, acautelai-vos. Olhai, para que vocês não sejam enganados nos últimos dias. Todos esses, trabalham na área do engano.
trabalham na área do engano, de enganar. Sabe? E isso é muito forte. Eles usam de artifícios para induzir alguém ao erro. Eles usam, sabe, de tudo quanto é artifício para enganar, para tirar você, para nos tirar da verdadeira fé em Cristo. Devemos nos preocupar. Esse é um tema urgentíssimo, pois estamos vendo o engano religioso em toda parte. Meu irmão, o engano no meio religioso, seja por parte daqueles que se autodenominam Cristo, seja por parte dos falsos profetas, seja por parte dos falsos ensinadores, que esses são praticamente os piores. Sabe? E a gente, muitas vezes, ficamos de boca aberta. Daí porque é tão fácil você encontrar alguém dizendo assim: fulano anda do jeito que anda, mas Deus usa. Não é assim que muitas vezes nós questionamos? Fulano, meu Deus, você vê, anda daquele jeito, mas quando pega o microfone, pensa numa pessoa que prega, pensa numa pessoa que ensina. Se preocupe com isso. Porque a Bíblia diz que eles vão enganar a muitos. Vão enganar a muitos. Olha, que você não esteja no meio desses muitos que vão ser enganados. Para isso, leia a palavra, estude a palavra. Tá bom? Glória a Jesus. Para não sermos enganados nesses últimos dias. Olha, dito isto, deixa eu falar uma coisa para você. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as características desses falsos cristos, falsos ensinadores e falsos profetas. Como você identificar um deles? Vou falar um pouco sobre isso. Então não perca o próximo vídeo, tá bom? Ó, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Leia a palavra, fique firme para não ser enganado nesses últimos dias. Tá bom? Fique na paz, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.